Muito bom dia, ótimo domingo de carnaval para vocês que nos acompanham. Hoje estamos recebendo aqui a grata satisfação de um produtor rural, um empreendedor, um baluarte dracenense. Foi presidente do Sindicato Rural de Dracena, também foi secretário trabalhando junto aí ao Poder Público do município de Dracena, e ele vai contar um pouquinho da sua história e também falar do momento da agricultura, da pecuária para a nossa região e para o Brasil. Seu Dinho Basso, muito bom dia. Bom dia a todos. Prazer receber o senhor aqui. O nome do senhor completo? Então, meu nome é Eduardo Basso, mas tem um apelido mais conhecido aí, Dinho Basso. Por que Dinho Basso? Foi a mãe ou o pai? Foi. Quando eu comecei a andar já tinha esse apelido e ficou até hoje. Então, falando um pouquinho, que eu nasci em Guaraçaí, né? Isso. Aqui na Noroeste. E meu pai veio para Dracena, viemos, né? Em 63. O senhor já tinha quantos anos também? Eu tinha 13 anos, né? Certo. E chegamos aqui porque naquela época era café, né? Era o top da região, terra boa ainda, né? Hoje a terra é boa, mas ela vai degradando, né? Então quando chegamos aqui, uma lavoura, todo mundo lidava com café. Muitos sítios pequenos aí de 5 coqueiros, morava 3, 4 famílias e vivia bem no café. Né? Tudo tinha seu carrinho na garagem e tal. Mas com o passar dos anos, né, a política agrícola, veio a nematóide, veio a geada em 75 e foi acabando com o produtor de café. Aí ele teve que ir para muitas famílias, foi para Americana, foi para outra região e ele teve que plantar outra coisa, aprender a fazer outra coisa. Quem ficou teve que se rebolar, né, seu Dinho? Tanto que na década de 60 e 70, a zona rural tinha, morando na zona rural, 17.500 habitantes. Hoje, se você for fazer um levantamento, não tem 3.000 mais. Então, portanto, que Dracena naquela época já era uma cidade que tinha mais de 50.000 habitantes naquela época. Só que o povo, aí o café foi degradando, foi a geada e a nematóide e o preço, tirou o cara, mudou o perfil da região. Então, aí eu mesmo, quando eu casei em 75, e deu a geada em 75, foi o primeiro ano que eu fui plantar milho. O senhor casou no ano da geada de 75. E o café estava queimado, fui plantar milho. E gerava muito emprego naquela época, eu me lembro bem, eu sou dracenense e eu era criança, morava ali perto da Valmazone, e nós tínhamos várias máquinas beneficiadoras e compradoras de café, né? Tinha o Florim Tabac, as demais, o senhor lembra o nome? O Yoshimura, Yamakami, Bianchini, o Ferreira, né? E Junquerópolis tinha o Pinote, o Matheus Granado. Tinha. Então, a família Fudo, pessoal que comprava. E aí em 75 veio aquela geada, que aquela geada lá fez um estrago danado, né? Fez. E aí o senhor teve que mudar de ramo? Não, nós não chegou a mudar, mas... Cortou o café no tronco? No nosso, que é aqui em Tupi Paulista, bairro Bandeirante, não precisou cortar embaixo. Tivemos essa sorte, daí 2 anos deu uma boa safra. Opa! Mas a maioria, essa região aqui, Junquerópolis, Iraburu, cortou embaixo mesmo. Foi. E aí o pessoal teve que procurar outra alternativa, né? Tanto que, né, onde eu disse que vivia um sítio de 5, 10 alqueires, vivia 4, 5 famílias muito bem, hoje o cara, se ele pagar um funcionário num sítio de 5 alqueires, ele tem prejuízo. Se ele tiver 5, 10 alqueires, ele que tem que cuidar. Não compensa pagar o funcionário. E os direitos trabalhistas. Ou, no caso, o que estão fazendo é arrendando para cana de açúcar, que o perfil da região mudou, o cara teve que se virar. Então, a cana ainda paga uma renda razoável, né, que deve pagar aí hoje até uns R$500 por alqueire, mensais, né?
Seu Dinho, a partir de quantos alqueires é viável, eu sendo um produtor rural, eu tenho uma área de terra, a partir de quantos alqueires eu vou ter lucro arrendando as minhas terras para o plantio de cana? Não, eu tenho um vizinho ali que a partir de 5 alqueires já está arrendando. 5, 6, 10, né? Certo. E daí para cima. Mas tem gente que acha que não, que precisa ser mais. Mas e quem não arrendar, que vai plantar lá, tem o urucum hoje. Fica um ano ruim, 2 ruim. A pessoa corre lá e arranca o urucum. No lugar de chegar nessa hora que está ruim, eu também tenho urucum. Mas na hora que veio a R$3 o quilo, eu fui lá, adubei o meu. Né? Os outros foram e arrancaram. Certo. Porque a hora que dá o preço bom, até você plantar, ele já baixou de novo. E o meu que estava plantado, adubado, eu vendia R$15 o quilo. Então, o senhor foi na contramão, falou, eu vou adubar, preparar minha lavoura. Enquanto isso, um está abandonando, está arrancando. Então o produtor tem que ser bem, não só meio teimoso, ele tem que ser bem teimoso. Certo. Não adianta... Eu plantei milho 30 anos. Eu ia plantar milho, o cara falar, mas você não sabe fazer. Quando não está vendo que vai dar prejuízo, eu plantava. Quando falava que estava bom, eu plantava. Nós ficou 30 anos plantando 800 hectares por ano. E milho depois intercalava com algodão, com feijão. Fomos produtor de uva também por 15 anos plantando uva, né? E café, que já tinha desistido, né? E plantamos também bucha vegetal, ficamos 15 anos plantando bucha vegetal, que o agricultor fala, não, mas isso aí não vale nada. Mas vale. Tinha mercado. Tem mercado. É só saber lidar com ela, preparar e saber vender, classificar ela para vender. Preparar para poder vender, para agregar valores ali. A questão, você falou da uva, né? Nós temos aí alguns produtores ainda, né? Muitos acabaram até cortando as lavouras. O que o senhor me fala da produção da uva para a nossa região? A uva aqui, ela pode competir com qualquer lugar do Brasil. É a que produz qualidade. Ela dá 2 safras, né? Ela tem a safrinha e tem a safra normal. Só que os insumos subiram muito. Nós começamos na uva, 1 quilo de uva que custava R$2 e 1 quilo de fungicida custava 5. Passou 10 anos, a fungicida foi para 20 e a uva ficou nos 2. Aí inviabilizou aqui na nossa região. Ainda tem uva, pouca uva, porque mudou a variedade, né? Porque a uva de mesa, a uva Itália Rubi, essa você tem que tratar o cacho, desbastar, pentear, para ralhar, para ela crescer. Agora tem aquela Niagara que fala, aquela lá não, plantou tal, só cuidar, passar uma fungicida e tal, mas não precisa pentear. Então tem muitos produtores que estão nessa Niagara. Alguns produtores que eu acabei tendo contato, eles falam da produção de uva hoje, a nível de região, o produtor produzir para colocar no mercado interno, que é a venda no varejo, né? Ele produz já praticamente com venda casada para supermercados, empresas da região. E falam que é um negócio rentável, né? Na época, a nossa, que eu digo, da nossa região toda, ia para o Ceasa de São Paulo, do Paraná, ia para Goiânia, Florianópolis, Rio de Janeiro, mas ia tudo consignado. Então você mandava um caminhão de uva, chegava segunda-feira lá, o comprador todo, beleza, uva 10, pode mandar mais. Só que ele ia te mandar o cheque daí 30 dias e já vinha com desconto. Mas tua uva deu problema, mas aquele dia você falou para mim que estava boa. Não, mas depois... Então, isso aí ajudou a parar com a produção, esse consignado, que você não sabe o que vai receber. Desanimou certos produtores, né? Então...
Uma outra produção que veio uma época na nossa região, seu Dinho, foi o maracujá, né? Nós tivemos o auge do maracujá, inclusive Irapuru, né? Tinha cooperativa, e depois o maracujá sumiu. O maracujá também é outro que tem uma doença, uma verminose, não sei, uma bactéria que inviabilizou também a produção aqui na região. Do maracujá. Então, às vezes planta, mas o ciclo de produção fica muito curto. A gente está falando da persistência, que nem o senhor falou, não, o preço do urucum baixou, eu fui lá e quando o preço baixou eu adubei. Nós estamos vivendo essa situação com a acerola. A acerola, ela teve um momento, um pool de plantio, né? Vários produtores. Inclusive a acerola é uma das atividades, plantio da acerola, que é rentável para o agricultor familiar, né? Porque ele precisa de mão de obra. E ele teve o auge, né? Inclusive Junqueirópolis teve aqui fabricou um sorvete lá específico da acerola com o selo Junqueirópolis. E depois a acerola ela teve uma queda brusca no preço e aí o povo começou a erradicar e tirar a acerola. Hoje a acerola ela voltou, está com preço bom. O que o senhor me fala? Então, aqui o produtor da região nossa aqui, que essa mudança de perfil e tal, tudo que ele for fazer, se ele for na acerola, tem que fazer tudo bem feito. Ele pode, não, então eu vou plantar urucum, tem que fazer as coisas bem feitas. Ou ele vai fazer uma horta, ou ele vai tirar o leite. Então tudo que fizer bem feito ainda vai ganhar dinheiro. Agora, se for meio de qualquer jeito, é claro que não tem condições, né? O pessoal desiste e tal, mas hoje nós temos uma associação muito bem montada em Dracena, que montou na época que eu era secretário, presidente, que eu fui presidente do Sindicato Rural 9 anos, né? E fui secretário 4 anos do Júnior Stelato, depois 4 anos do Célio Regiane. E o sindicato, o senhor foi presidente do Sindicato Rural, a classe é unida? Veja bem, até que naquela época era até unida, mas porque tinha os pecuaristas, aqui além do café tinha muita pecuária forte. Na Fapidra, no começo da Fapidra, eu era jovem na época, quando a Fapidra tem 50 anos. O senhor foi presidente da Fapidra também? Fui também. Eram umas festas bonitas, né? Só que no começo da Fapidra, ia lá no recinto, ia umas 2.000 cabeças de gado. Era negociado lá. Mas aí, quando chegou já no ano 2000, acabou o gado da região. Muita gente fala, você tem que mostrar o que tem na região. Mas em Dracena não tem nem um criador de gado de elite. Fala o Nelore, o Zebu, o Angus, não tem nenhum criador de gado para falar, não, eu vou pôr meu gado lá, porque Mas os 9 anos que eu fiquei, todo ano teve gado, sim. De Dracena que tinha gado no Mato Grosso, ou que vinha de Venceslau, de Prudente, Oswaldo Cruz, Epitácio, a gente fazia feira com gado de fora. E era o diferencial da feira, né? Eu falei, olha, porque o que é a Fapidra? É Feira Agropecuária Industrial Dracena. Hoje, né, apesar que ainda eu sou vice lá no Sindicato Rural, faz a Fapidra, mas ela não devia nem ter o nome de Fapidra. Perdeu a essência. Porque ela é uma festa do peão, né? É a festa do peão. O senhor está falando que naquela época a gente ia para... Eu lembro da exposição quando eu fazia lá na ABD. O senhor lembra quando eu era lá? Depois veio para o recinto aqui. A Fapidra, o pessoal da região, porque ele está falando principalmente dos mais jovens, né? Fapidra, ela tinha exposição da agropecuária, lá você via gado de corte, gado leiteiro, exposição de animais pequenos, né? Tinha todo tipo de exposição. E isso agregava e chamava a atenção do pessoal da indústria, que era tratores, máquinas agrícolas, veículos e outros, né, expositores que queriam mostrar os seus produtos para os pecuaristas lá
que estavam expondo o seu gado e para os visitantes que vinham de todo o estado de São Paulo e da região também. Não era bem assim? Era uma feira que você... Coisa linda, dava gosto de ver, né? Uma feira agropecuária, que você tinha que estar, a Associação do Produtor Rural teve todos os anos, a Associação Comercial junto, as empresas de tratores e veículos, tudo participando da feira. Então hoje a juventude aí só quer saber o show que vai ter, né? Perdeu a essência, hoje não temos mais. O show, o rodeio, quem é o locutor, quem não quer saber se vai ter um boi, se vai ter um cavalo, não está preocupado com isso. Mudou muito. E tinha também a exposição agrícola, né, Serginho? Não só em Dracena, viu? Mudou. Araçatuba, Prudente, que chama a feira pesada, né? Porque lá tinha o gado. Araçatuba é a capital do boi gordo. Vai lá hoje, se tem exposição de boi. Andradina, não tem. Então mudou, é cana e eucalipto. Eucalipto e as lavouras aí, né, que estão chegando. Mas a Fapida, sem dúvida nenhuma, era um diferencial regional. Junqueirópolis, esse ano, depois que passou a pandemia, retornou e fez exposição lá. Não sei se o senhor chegou a visitar esse Já. Colocou algumas exposições, mas Junqueirópolis não teve o suporte que era uma Fapida, né? Que era onde a gente... A Fapida, na verdade, quem visitava a Fapida tinha que perder um dia para visitar tudo, não era assim? Não. Na minha época ainda consegui fazer, apesar de às vezes tinha alguma crítica e tal, mas ainda era boa. Ainda foi boa. Antes foi melhor porque antes, quando foi fundada, por conta desse tanto de gado que tinha. Mas mudou, né? Mudou. E também para se montar uma festa dessa, não é só ir falar, eu vou fazer, né? Aí tem que trabalhar também com as vaidades e não custa barato, né? E precisa agregar. E era o que acontecia. E a experiência como presidente do Sindicato Rural? Então, eu até vim ser presidente do Sindicato Rural até por conta de ser produtor rural. E sempre... O senhor era sindicalizado? E depois teve eleição. Quando o Júnior Estelato ganhou a primeira eleição, me falou: ô, Dinho, entra lá no Sindicato Rural, vamos tocar aqui lá para nós fazer uma parceria. Porque estava muito ocioso. Aí já entramos lá, já montamos a associação do produtor também, paralelo, Viveiro de Muda. E o senhor João Ottoboni, de princípio, no primeiro mandato, o João Ottoboni, que era o secretário do Júnior Estelato. Aí depois ele faleceu e tal, mas no segundo mandato eu fiquei de secretário e presidente, acumulando os cargos, né? Porque você ficou 9 lá e 10 lá, então você já quantos anos? Mas não ficou acumulado. Aí o Célio, que é o meu prefeito, acho que não pode acumular, tal. Aí eu peguei e saí do Sindicato Rural, fiquei só na Secretaria da Agricultura. O que eu até me orgulho, assim, eu acho que eu fiz um bom trabalho na Secretaria, porque a gente abraçava todas as causas, não tinha estrada, era com a Secretaria de Obra, mas eu vou num bairro, ponte caída, vou no outro caída e o pessoal reclamando. E eu falei pro prefeito, o pessoal tá bravo com você aí nos bairros, porque as pontes tá caídas e o secretário de obras não ia atrás de fazer. Aí ele passou um projeto na Câmara, passou para mim. A pouca verba que tinha lá, aí eu comecei a cuidar das pontes. E também tinha o Melhor Caminho, que é uma verba do governo do estado, que o governo manda esse dinheiro aqui para o município, quem corre atrás, né? Também não vem assim. E a contrapartida do município é fazer a licença ambiental e dar aquela logística para os operadores, né? E do mais é tudo por conta do estado. Vem aquele maquinário, quebra o barranco, adequar, bota pedra, brita, fica 10. Até hoje
Tem muita estrada boa por conta disso, porque vai quebrando o barranco e segurando a água, né? O projeto Melhor Caminho, que o Estado faz através da CODASP, é uma estrada duradoura, né? E o município, às vezes, não consegue fazer um trabalho desse. Tem que correr atrás, o político tem que correr atrás da secretaria, né? E o trabalho de secretário também não é fácil, né? É outro trabalho árduo, porque assim, tem o produtor rural que ele quer estrada, ele quer sair da estrada, né? Aí vem aquela questão de mudas, o que nós vamos fazer de novo? Porque o senhor deixou uma semente plantada, né? Na minha época era a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Meio Ambiente que você tem coleta do lixo orgânico, a coleta, daí eu montei a coleta seletiva que está rodando até hoje, né? Botei a usina de reciclagem, de reciclagem lá para funcionar, que ela ficou uns 15 anos lá no meio da braquiária. E eu botei para funcionar e montamos uma associação de coleta seletiva e está funcionando até hoje, apesar que muitos nem sabem por que está rodando aquilo. Então, o prefeito está aí firme. Esse que o senhor está falando é lá, depois do aeroporto? Aquela estrutura que foi montada, era um consórcio, né? Era até uma história muito comprida, que era um consórcio de 5 municípios, que era do Junquerópolis, Tupi, Ouro Verde e Dracena. E ela foi montada para todo município levar o lixo orgânico lá. Eu não ia dar conta nunca, nem do de Dracena. Só funcionou porque ela foi feita para receber o lixo orgânico e os pessoal separar o que serve na esteira. Mas eu fui visitar Damantina e outra cidade, os pessoal não aguentava rasgar aquele saco preto, fedido lá, até cachorro, frango morto, para catar o lixo que podia servir. Aí foi que nós montamos então a coleta seletiva para as pessoas separar em casa. Depois que misturar ali fica difícil. Não, e funciona até hoje. Então, por isso que a usina, que era para receber todo aquele lixo, aí ela só recebia o lixo limpo. Mas só que faz 1 ano ou 2 que pegou fogo lá, né? Teve um acidente lamentável. Eu falei, lamentável, porque o trabalho que deu para botar aquilo lá para funcionar, eu falei, dificilmente vai funcionar de novo. Uma estrutura boa tinha ali, né? Ali funcionava, porque é esteira, tudo balança, tudo certinho para trabalhar e infelizmente, mas estão trabalhando, porque está no galpão lá da Fapidra. Mudou para lá, mas se estruture lá, né? Agora se faz uma Fapidra mesmo, já precisava do galpão, eles estão lá. Ocupando aquele local. Uma coisa que eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho é a questão da pecuária para a nossa região. Nós temos hoje aí, já há algum tempo, a novidade que é de se engordar o gado no piquete, né, no coxo. Isso é viável? Qual é a diferença entre a pecuária tradicional e essa daí? Não, a pecuária... esse ano que passou, baixou muito o preço do gado, então compensava tratar só no confinamento, compensava fazer o semi-confinamento, onde que o gado pasta e você complementa a ração no coxo. Isso pode fazer ainda até hoje, compensa. Agora, que o gado subiu muito, chegou quase a 350 conto a arroba, e agora ele está 250. Então, ele baixou num ano ele baixou 25%, 30%, inviabilizou. Um bezerro custava 3.300, chegou a custar, hoje ele custa 2.300. Então, a pecuária hoje está capengando assim. O pessoal está tentando sair fora, ou tem que nem eu falei na agricultura, o cara tem que se adequar, tecnificar mesmo, tocar certinho com... Hoje tem um bezerro precoce. O que aconteceu com esse negócio precoce? O que aumentou? Aumentou o rebanho, aumentou o volume de carne no mercado. Portanto,
a oferta é uma oferta, cai o preço, aumenta a oferta, é a procura, a oferta e a procura que comanda o preço. É a sorte ainda a exportação, né? Então eu tô, até no Mato Grosso tem a propriedade lá, eu trato um pouquinho no coxo, agora está chovendo bem. Outra coisa, para a pecuária, teve 2 anos seco, né? 2 anos que ficou 7, 8 meses, deu uma chuva ou 2 nesse período. Aí, além de abaixar o preço da arroba, ele está perdendo peso no pasto. Agora, está dando um sinalzinho aí, já está melhorando, falando boi em 300, o bezerro já de 2.300 já estão falando em 2.600, 700, pelo menos ali na minha região, em Três Lagoas, que eu tenho a propriedade, está melhorando um pouquinho, mas... Então, inviabilizou no caso, né? O cara para investir, para não sei o quê, ele pisou no freio. Mas, a tal coisa, você esperar que... Não tem muita perspectiva de melhora por causa do tamanho do rebanho. E o pessoal o salariado, que o salário não acompanha e fala que não dá para comprar carne, e realmente cai o consumo por causa do poder de compra, né? Aí, só que cai lá no pasto, lá o boi estava 350, veio a 250, mas você chega no açougue, ele não baixou, chega no mercado, a carne não abaixou. Não impactou, né? Então tinha que baixar também para o público poder comer. O consumidor comer mais carne. E aí ter a rotatividade. Mas... E os insumos não param de baixar, né? Ainda mais isso. Né? Os insumos aí com essa, não sei, por causa da guerra, tudo subiu 200%. A herbicida, o adubo, a vacina, o sal. Essas mudanças de genética, nós temos no Angus hoje, o pessoal até fazendo algum tipo de experiência em cruzamentos. Qual é o gado hoje mais viável para o pequeno produtor que tem aí abaixo de 10 alqueires? Olha, ou o nível geral? Tem cruzamento com várias raças, mas no fim, o que predomina ainda é o Nelore mesmo. Ele é mais rápido. É o tradicional, ele tem comprador, mesmo na crise. Mas, é claro, eu tenho lá o Angus, também o Angus tá bom, pode cruzar também com o Nelore, né? Você põe um touro puro na vaca Nelore e vai dar um meio sangue. Também, o Angus vale um pouquinho mais. Se você tem um bezerro de 1 ano, Nelore que vale 2.300, a Angus de 1 ano vai valer 2.500. A mais, ela é um animal que parece que come mais, engorda mais. Só que come mais também. A produção água clara.